O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli Júnior, doutor em filosofia pela USP e doutor em filosofia da educação pela PUC. Paulo Giraldelli Júnior, hoje falaremos sobre Maquiavel. Então tem uma frase que não sai da minha cabeça que é: o fim justificam os meios. O que Maquiavel quis dizer com essa frase? Mas ele falou isso mesmo? Falou, segundo dizem, segundo reza a Bíblia dele, a cartilha, e aí? Não, mas então, os fins justificam os meios. Acontece que ele deu, veja, não ficou solto isso. Não ficou solto. Qualquer, né, fim e qualquer meio, quer dizer, não é em abstrato, ele falou concretamente. Ele tinha um fim estabelecido e tinha os meios. Quer dizer, esse é o problema de você tirar a frase do contexto específico do livro, né? Quer dizer, qual que é o objetivo, qual que é o fim? Preservação do Estado. E quais são os meios? Os meios são os meios que ele vai estabelecer dentro de uma legalidade do Estado. Então não é qualquer fim e qualquer meio. É por isso que nem sempre a gente pode falar que o Maquiavel era maquiavélico nesse sentido comum, do senso comum, né? Então, e como é que o senso comum, diante desse maquiavélico, percebe? O tiozinho da padaria, que faz uma sacanagem na balança, o cara da carga, que coloca, enfim, o cara que rouba uma carga, o político, que é corrupto. Aonde? Aqui não. Bom. Aqui é todo mundo ilibado. Que o padeiro seja corrupto, eu concordo. Quem que era o outro corrupto que você falou aí? O padeiro. O cara que rouba carga, entendeu? Aquela bagunça toda. O padeiro, o caminhoneiro, um abraço o taxista, pra Campinas, que eu acho que deve ter resolvido o problema. Professor. Mas o político corrupto, não, você está sonhando. Mas voltando à história do Maquiavel, o seguinte, não podemos confundir sacanagem, tramóia, picaretagens, trama contra o outro, né, puxar tapete, com o Maquiavel. Esse é um problema grave. Quer dizer, o que é o maquiavélico? O maquiavélico tem um componente de trama? Tem. É real em relação ao príncipe do Maquiavel? Tem um componente de trama? É verdadeiro? Tem. Mas qual é a trama? Não é qualquer trama. É uma trama em que o príncipe, segundo Maquiavel, né, vai derrotar os seus adversários para a manutenção do Estado. Então esta é a trama, é uma trama específica, uma trama de contexto histórico específico. Não é qualquer sacanagem. Aliás, não é uma sacanagem, é uma trama política. Quer dizer, a Itália naquele momento, no século XVI, estava invadida pelos franceses, mercenários suíços. É como se São Paulo fosse tomado, né, pelo norte e nordeste, fosse no sentido de guerras, de armas. E a gente aqui de São Paulo fala, pô, estamos refém dos caras, estamos sabendo um estadista de peso, para botar todo mundo para correr, organizar como se você tivesse, quer dizer, você tem a Itália e a Alemanha não unificadas. Então é como se você tivesse... Bom, nós vivemos isso. A nossa unificação, né, se deu através... Até um nome isso na história nossa. Chama pacificação, feita pelo Duque de Caxias. Ele pacificou. Você sabe como é que pacifica, né? Claro. Mata os adversários. O bastão do sargento. Os adversários, uma vez mortos, eles ficam em paz lá no cemitério. Então pacificou. Então o Duque de Caxias pacificou. O que ele fez? Você tinha aquele período da regência lá, então... Alguns estados e algumas regiões quiseram se desmembrar. Então ele faz a unificação. Agora, na Itália, você não tem ainda a Itália. Na Alemanha, você não tem ainda a Alemanha. Você tem os principados. Então, o que o Maquiavel está escrevendo, ele está escrevendo quase que num sentido pedagógico. No sentido de explicar a função de um príncipe. Qual seria a função de um príncipe se ele fosse fazer a luta contra os outros príncipes e unificar aqueles vários principados num Estado
num Estado que se chamaria, e que veio a se chamar, Itália. Então, ele está teorizando em cima do bom governo. A ideia é esta. Qual é o bom governo? O bom governo é aquele que conseguir estabelecer, né, uma civilidade para todos esses principados, que pacifique, que faz com que um principado não entre mais em conflito com outro e que você tenha o chamado Estado-nação. O que é o Estado-nação? É a ideia de que você tem a nação, mas a nação está fraccionada. Aí, a hora que você monta o Estado, você unifica. Isso ocorreu depois de 1870, 2, 3 séculos depois que o Maquiavel escreveu. Mas ele está escrevendo ali num período, e é interessante notar que, eu sempre falo isso, né, que o Príncipe, ele não é um livro para o príncipe. Ele é um livro para a população. Ah, Paulo, entendeu? Ninguém no século XVI sabia ler e escrever, pô. Não só. Era um bando analfabeto. Mas aí é que está. Aí é que você precisa perceber. É como agora. É como agora. Você tem um formador de opinião. Você tem um grupo de pessoas que são o quê? Que são os juízes, que são os professores, que são os clérigos. Essas pessoas sabem ler e escrever. Eles formam a opinião pública. Então, quando você se dirige, quando um intelectual se dirige a eles, e o Maquiavel é diplomata, né, quando ele se dirige a esse pessoal, ele espera que esse pessoal entenda como é que o príncipe teria que atuar para existir o Estado, e esse pessoal, então, convença a população. Então, tem esse sentido pedagógico, a obra. A obra não é para o príncipe. Por quê? Porque o príncipe não precisa de obra nenhuma. O príncipe, ele vai ter o quê? Ele vai ter o carisma, que na obra do Maquiavel é a virtude. Né? A virtude e a fortuna. Tá? Esses dois elementos que vão estar na obra do Maquiavel. A fortuna é a sorte, e a virtude é a capacidade de você se aproveitar do momento histórico, saber que você pode ter sorte, e entrar naquele momento. O cavalo passou encilhado, você monta. Né? Então, entrar naquele momento. Aquele momento está propício para fazer a unificação. Então, aquele que tiver a virtude, ele vai entrar naquele momento e vai unificar. Mas ele precisa contar com o quê? Com a fortuna, com a sorte. Então, esses dois princípios regem a história do Maquiavel. E o que ele está contando para a população é isso. Olha, gente, se nós tivermos um príncipe, e se ele for este príncipe que vai agir assim, não fiquem preocupados, porque é isso mesmo que nós precisamos. Então, o Estado que tiver que fazer bom uso da violência, não sei se existe bom uso da violência, usará a violência, então, em um determinado momento histórico, para organizar as coisas e botar tudo em ordem. Para não virar o caos, não virar bagunça, não virar desordem. Veja, você não vai usar da violência num determinado momento. Não, mas a violência em um determinado momento você tem que usar. Não. Se está o caos, a baderna, a confusão... Não, você não, é como aqui, você não vai usar a violência em determinado momento, você vai usar a violência cotidianamente. Cotidianamente. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem algum policial batendo em alguém em algum lugar. Merecidamente, provavelmente. Por quê? Porque o Estado ele funciona o tempo todo. Então veja, não é você usar da violência, é você fazer o quê? É você fazer com que a lei seja cumprida não por várias pessoas, mas pelo príncipe. O príncipe tem um monopólio da violência porque o Estado tem um monopólio da violência. Então nós estamos aqui conversando, mas tem alguém apanhando da polícia. Por quê? Porque o Estado está funcionando. Ele continua funcionando. E nós, aqui, também estamos sob algum tipo de violência. Qual? Né? Nós não estamos fazendo nada, somos inocentes, porque não estamos fazendo nada, mas nós sabemos que nós não podemos fazer. Ou seja, cria-se aqui, entre nós dois, o respeito ao príncipe, que pode gerar o medo também. Essa é a função do príncipe, ele tem que gerar o respeito e o medo, mas ele nunca para de exercer a violência. Ele só aumenta e diminui o grau. Por quê? Porque a função do Estado é essa. Se o Estado não tiver o monopólio da violência, você volta a ter o quê? Os vários príncipes exercendo eles a violência, os vários senhores feudais exercendo eles a violência. Aí eles chamam mercenários. Né? E a população vira massa de manobra. Aí a população vira massa de manobra. A Fran tem pergunta aí, Fran? Tem pergunta aí? Tenho várias perguntas. E aproveita, Fran, para dar o site de vocês aí pra galera que quiser adquirir livros. Não, sem dúvida. Eu vou passar o site, www.filosofia.pro,
Lá tem nosso e-mail, o meu do Paulo, Messenger. Quiser pedir livro, como por exemplo a gente está aqui com o que é Filosofia Contemporânea. O Alexandre já roubou. Esse aqui já é dele. Se você quiser os Não se pode DVDs, trazer tudo que você precisar, você encontra o nosso contato no site, tá? Pode estar pedindo. E vou pedir para o pessoal, por favor, quando mandar a mensagem, lembrar de colocar seu e-mail. Se não der tempo da gente falar no ar, responder no ar, a gente responde depois para você. Paulo, eu tenho duas perguntas aqui para você responder. Uma do professor Tiago Menta, que ele fala para você comentar um pouco sobre o que o Rousseau falou sobre a obra do Príncipe, né, do Maquiavel. De que Maquiavel fingia falar aos reis quando queria realmente falar ao povo. Sim. E aí ele pergunta, ele falava mesmo ao povo? E a outra pergunta do Jansen, ele diz assim, podemos dizer que o governo Lula é maquiavélico? Quem é essa figura aí? O Jansen. Jansen. Isso. Ele usa de virtude e fortuna? Ah, tá. Não, veja aqui, ô Tiago, você tá bom aí em Minas Gerais? Tá tudo tranquilo aí, né? Viu, Tiago? É o seguinte, olha, vou dizer uma coisa para você. Nós estamos comentando isso, foi exatamente isso que nós estávamos comentando. Não, veja, o Rousseau falou isso, o Rousseau leu assim, mas o Gramsci também leu. Né? E o Gramsci insiste muito mais nesse caráter pedagógico da obra do Maquiavel. Maquiavel é um autor popular, ele está falando para o povo. Né? E aí vem a história do Alexandre. Mas fala que povo? É para os formadores de opinião. No século XVI, um livro demorava 6 anos. Não sei nem se Gutenberg já tinha inventado a prensa, o alemão. Para os intelectuais. Não, cuidado, hein? Cuidado, por quê? Porque no século XVI, no XVII, no XVIII, você já tem o quê? Você já tem best-seller e você já tem o Sade dando muito lucro. É verdade. O Marquês de Sade, filosofia na alcova. Veja só, você já tem algumas pessoas já vivendo de livros, logo no século seguinte, não é tão complicado não. Né? Agora, em relação ao Jansen, que fala o quê, Franco? Como é que é o Jansen? Na República, seria Maquiavel, que usa da virtude não, veja só. No caso, vamos pensar aqui, né? O presidente, né? Que o Lula é um sortudo, isso é evidente. Mas a fortuna que o Maquiavel fala não é a sorte pessoal. A fortuna é a contingência. Né? É a sorte do momento. As condições históricas. São as condições históricas propícias. O cavalo passando. Então não é a sorte da figura, é a sorte do momento. Agora, o que é a virtude? A virtude é a capacidade que um político tem, que certamente é um estadista, se ele tiver a virtude, de entender e se adiantar nesse momento e fazer aquilo que tem que ser feito. Lógico, só depois, a posteriori, é que você fala, né? Ele fez o que tinha que ser feito. A posteriori fica fácil, mas ele não. Ele percebe que dá para ele fazer. Ele percebe as chamadas condições históricas, né? Que depois, no século XIX, vai fazer muito sucesso. Essa conversa de condições históricas, né? Depois do século XIX, todo mundo vai ficar, quais as condições históricas para a Revolução? Mas isso está lá, já embutido no Maquiavel. Paulo, tornamo-nos odiados, tanto fazendo o bem, como fazendo o mal. Pô, o Maquiavel está dizendo o seguinte, se eu faço bem como eu faço mal, não tem como escapar, os caras vão me odiar. Por quê? Por conta daquela nossa conversa que eu estava dizendo aqui. Agora para você perguntou, tem hora que tem que ter a violência? Eu falei assim, não tem que ter hora. A violência está tendo a todo momento. 24 horas. 24 horas. Durante todo o tempo, o Estado está exercendo o quê? O respeito e o temor. Ele não está exercendo o terror. O terror é outra coisa. Ele está exercendo o respeito e o temor durante todo o tempo. Então, durante todo o tempo, ele está descontentando alguém. E durante todo o tempo, você também está fazendo o quê? Você está preservando a paz. Então, você está contentando alguém. Então, o que o Maquiavel está dizendo é que o príncipe, no governo, ele pela primeira vez, alguém está dizendo a seguinte coisa. O bom governo não é aquele que elimina o conflito. O bom governo é aquele que, tendo o monopólio da violência pelo Estado, consegue fazer com que haja uma administração do conflito. Quem que vai pagar o preço dessa administração do conflito? Quem estiver administrando. Então, fazendo o bem ou fazendo o mal, sempre vai ter um grupo que vai se descontentar de você. Paga-se o preço pelo funcionamento do Estado.
Não tem como. Né? Para que não fosse assim, você teria que ter o quê? Você teria que ter uma ideia de uma sociedade sem grupos sociais e sem conflito. O que é impossível. Né? Coisa que para o Maquiavel é mais impossível. Mas no mesmo período dele, você está tendo gente que está acreditando que é muito possível, sim. Que é a que nós vamos falar no próximo programa, os utopistas. Inclusive, quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, fazer-o de uma vez só. Maquiavel está dizendo o quê? Da bomba Então, atômica? isso é o maquiavelismo. Agora sim, esse é o verdadeiro maquiavelismo. Não tem trama nisso. Isso não tem trama. Ele não está te enganando. Ele não está te enganando. Ele simplesmente está dizendo regras para o bom governo. Porque veja só, quando você vai fazer o bem, você tem que fazer com que o bem dure o maior número possível. Então vamos fazer casa popular. Então não chego casa popular e dou todas as casas de uma vez. Então eu cansei. Eu vou dando as casas, eu vou dando as casas, eu vou dando as casas, eu vou dando as casas. Agora eu vou tomar a poupança, tudo de uma vez. Claro. Não vou ficar tomando a poupança. Então isso... Paulatinamente. Paulatinamente. Né? Agora, você fala assim, então todo mundo é maquiavélico. Não é que todo mundo é maquiavélico. É que isso já tem 5 séculos, 6 séculos. A política foi teorizada pelo Maquiavel e as pessoas aprenderam. As pessoas aprenderam a fazer. Não só os grupos sociais dominantes aprenderam, porque esses já sabiam. Mas a partir do Maquiavel, muita gente do povo aprendeu que é assim que se faz a política. Né? Então são regrinhas muito básicas de política que hoje qualquer um sabe. Não, porque eu no berço eu roubava a madeira do meu irmão mais velho, entendeu? Eu olhava lá na hora que a mãe colocava a madeira do meu irmão, ia lá e dava um tapa na madeira mais velha e arrancava a madeira. Sim, mas aí... Quer dizer, eu nada, no berço essas coisas, né? Não, mas isso não tem absolutamente nada a ver com Maquiavel. Claro. Isso tem a ver com um mau caratismo seu. Claro. Eu fui lá e vi aquela mamadeira, essa mamadeira é minha. Veja só, então, tá vendo? Eu, invejoso, ciumento, porque o irmão dele era mais inteligente que ele não conseguia, né? Então eu fazia isso pro irmão. Agora que culpar o Maquiavel? O Maquiavel não tem nada a ver com isso. Inclusive o Platão disse, isso é maravilhoso. O Platão disse. Na república ideal, somente o filósofo é digno de ser o dirigente. A não ser que os filósofos se tornem governantes, não se porá fim às aflições dos homens. Maquiavel concordaria com Platão? Em hipótese alguma. Por quê? Porque o príncipe é tudo menos um filósofo. Menos um filósofo. O príncipe é fundamentalmente um homem cujo pensamento não é diversificado. E não pode ser. O príncipe levanta de manhã pensando, eu tenho que fazer com que o Estado não desapareça. E eu tenho que administrar conflitos. Então, ele é um obcecado. E pode até criar conflitos também, né? Não, lógico. Porque os inimigos estão lá, né? Não, lógico. Você administrar conflitos é você contentar e descontentar, que é o que nós estávamos falando. Mas ele tem um pensamento unificado. Ninguém que tem um pensamento unificado, único, é filósofo. O filósofo é um pensador da diversidade. O cara que é monotemático não é filósofo. Pelo amor de Deus, o cara que é monotemático, ele é um monotemático, mas filósofo ele não é. Né? O cara fala assim, ele pensou, ele tem... não sei quantos anos pensando no mesmo problema. Ele não é filósofo, ele é uma besta. Entendeu? Ele é uma besta. O filósofo pensa vários problemas. Inclusive pensa problemas que não são de filosofia com filosofia. O príncipe não. O príncipe levanta dirigido, né? Dirigido para quê? Para fazer com que o bom governo aconteça. O que é o bom governo? O bom governo é exatamente a possibilidade de que o Estado não apresente nenhuma fissurinha, que ele vá paulatinamente funcionando. A Fran tem mais perguntas aí, depois, ó, tá no, xerife, Mar Xerife, tá no ponto o DVD pra gente soltar, depois que a gente fez lá no Mackenzie? Fizemos DVD no Mackenzie? Fizemos uma gravação lá, não fizemos? Nós fizemos? Eu não lembro mais se nós fizemos. Expulsaram a gente de lá também, foram maquiavélicos com a gente, pô. Bom, Paulo, eu tenho aqui várias mensagens, várias perguntas. O professor Tiago Menta está falando de novo que ele quer deixar uma questão aqui do Maquiavel para você responder, que é do próprio Maquiavel, né? O que é melhor para o governante se manter no poder, ser amado ou ser temido? E o Alex Cunha está perguntando, Hugo Chávez utiliza os métodos de Maquiavel na atualidade? E mais uma pergunta do Rubens. O que faz uma pessoa de boa educação
começar a roubar? Você veja, no caso do Tiago, essa pergunta do Tiago, inclusive, nós estávamos conversando outro dia, eu aqui com o Fábio, a história do temor, do respeito e do terror, né, que são três coisas diferentes. Quer dizer, o Maquiavel, ele sempre lembra o quê? Ele sempre lembra que o cidadão, né, o membro do Estado, ele precisa ter respeito e ele precisa ter temor. Né, e essas duas coisas estão muito ligadas. Agora, o que não pode acontecer, né, é o terror. Quando o príncipe parte para o terror, né, ele já perdeu o respeito e já perdeu o temor. Então ele já está no fim da carreira. Né? Então é nesse sentido que... Ou no final da Revolução Francesa, quando o Napoleão tomou o poder, né? Quando o Robespierre lá, como você está falando outro dia, que o Robespierre começa a matar o pessoal e faz o chamado terror de Estado, né? Terror de Estado tem nada de Maquiavel. Nada, né? Já é a situação onde você precisa pôr o terror, porque você perdeu o temor e perdeu o respeito. Né? Você não tem mais confiança. Então aí você começa a tentar produzir o medo. E aí você produz o terror. O que o terror faz nas pessoas? Ele faz com que o sujeito diga a seguinte coisa. Bom, ele vai me atacar de qualquer maneira, eu sendo inocente ou não, porque nada na sociedade está funcionando mais para os inocentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou me insurgir contra ele. E aí o príncipe cai. E aquela frase do Maquiavel, né? Quem não espera o bem não teme o mal. Exatamente. Aí vai pra cima com tudo. Aí, agora, em relação à outra questão, Fran, qual que era da outra questão? Eu tenho aqui a questão... Essa era do Tiago. Isso, eu percebo aqui que todo mundo tá bem incomodado com essa questão dos políticos agora. Sim, ele falou do... Né? Isso, o que faz uma pessoa de uma boa educação roubar? Se o Chaves está usando de maquiagem... E outra coisa, a Carmen do Rio está perguntando também se roubar dá prazer. Não, veja só, no caso do Chaves, não tem nada de Maquiavel. O Chaves é o anti-Maquiavel. Né? O Chaves é o anti-príncipe. Você veja que ele é um trapalhão. Ele é um trapalhão. Ele é um populista trapalhão. Né? Ele se envolve, ele briga com o rei da Espanha, ele quer fechar campo de golfe. Né? Ele está numa fase que não cabe mais na política latino-americana. Não cabe mais. Ele está fora da jogada. Né? Ele é como é que chamava aquele ditador lá da África? O Amin Dada lá. Esse aí. Né? O Amin Dada. Ali é aquele tipo, ele é um fanfarrão. O fim do Chaves vai ser uma coisa muito triste na Venezuela. Né? Muito provavelmente ele vai apanhar daquela esposa dele na rua, né? Tomar umas bolachas dela na rua, e o socialismo dele vai acabar de uma forma muito mais caricaturesca do que a Cuba. É um demagogo. Não, mas é um demagogo ruim, ele está fora do tempo dele. Ele está fora do tempo. A Venezuela está fora do tempo. Não é que eu estou condenando o socialismo, eu estou condenando aquele tipo de populismo que não cabe mais para um país como a Venezuela. Um país como a Venezuela, que é um país de pessoas educadas, aquilo não cabe mais. É uma coisa fora. Agora, vamos à história do roubar. O que faz uma pessoa roubar? Começar a roubar. Tinha aquela frase, rouba mais faz, lembra? Não, mas não só o político. Né? Ela está falando no político, mas está falando também em qualquer pessoa. Né? Uma pessoa de boa educação. Então, veja, segundo a Rede Globo, uma pessoa só vira ladrão ou só vira assassino por loucura. Porque não existe a maldade. Na Rede Globo não existe a maldade. É impossível você ser uma pessoa má. Então, toda vez que tem uma novela na Globo, mesmo quando eles falam a maldade, no final é um psicopata, é um neurótico, é alguma coisa assim. A pessoa termina na cadeia, mas ela dá indicações de que ela é louca. Não existe o quê? Não existe a possibilidade de você estar completamente sadio e ser mal. É um rascunho da realidade. Então, essa situação cria entre nós a incapacidade de nós entendermos, né, o mal. A incapacidade de nós entendermos aquilo que é uma coisa cotidiana. Deveria ser uma coisa cotidiana. Você entender que existem pessoas que são más. O marxismo também faz um pouco isso, viu? Ele elimina a maldade. O marxismo também tem essa mania de eliminar a maldade. Tudo ele explica, né, tirando questões pessoais. Ele sai do plano pessoal. Não pode sair do plano pessoal para tudo. Tem que entender que há algumas pessoas que têm prazer, sim,
Mas o judeu alemão, quando é pensador, é mais ou menos assim também, né? Como? Tem essa visão mais bondosa do mundo, ele é utopista, o Marx no final virou um profeta, começou a profetizar coisas, o capitalismo ia desaparecer, como se ter outro sistema que fosse colocado, e daí foi tudo um caos, né? Não, mas veja, a Rússia foi um caos, Cuba tá um caos, Venezuela tá um caos. Não, mas olha, o Marx, ele não profetizou. O que ele disse foi o seguinte: se o capitalismo desaparecer, o que vier no lugar dele são duas coisas. Ou uma situação de barbárie, de caos, ou um tipo de socialismo. Mas aí nem precisa olhar lá para frente, é só olhar para trás, né? Pré-capitalismo. Então veja, então não é uma profecia. Não, acho que quando você olha muito além, entendeu? Aí vira uma coisa meio profeta. Porque o presente está caindo na cabeça, mas você joga a esperança lá, que as coisas vão... Mas não dá para se remanejar as coisas dessa forma, né? Mas a história não anda desse jeito. Mas não no caso do Marx, né? Porque você não tem no Marx nenhuma... você não tem no marxismo, nos escritos do Marx, nenhum dado dele fazendo uma construção utópica. Você não tem ele dizendo assim, como Thomas More. Thomas More, se eu chegar lá e falar assim, a cadeira tem que funcionar assim, privada tem que ser assim, comer tem que ser assim. Você não tem utopia. Você não tem nenhum texto do Marx onde ele mostra como é que vai funcionar uma sociedade não capitalista. Não fala sobre isso. Ele usa a palavra, uma sociedade comunista, uma sociedade socialista, mas ele não teoriza sobre ela. Ele se preserva, né? Ele se preserva a respeito disso. Foi um grande economista e um péssimo político. Os homens... Mas peraí, calma, nós tínhamos uma outra questão. Acho que a gente vai ver o vídeo agora, não vai? O vídeo. Vamos assistir a nossa... Vamos assistir a tomadinha? Loucuras filosóficas do Alexandre. Estamos aqui com o meu amigo... Roger, professor Roger. Professor Roger, aqui no Mackenzie. Roger, quando você ouve falar em Maquiavel, o que lhe vem à cabeça? Imediatamente o realismo político. Por quê? Porque o pensamento de Maquiavel, na minha opinião, respondeu às necessidades históricas de um período muito específico. Loucuras filosóficas do Alexandre. Estamos aqui com... Karine, quando você ouve falar em Maquiavel, o que lhe vem na cabeça? O livro dele, O Príncipe, e aquela famosa frase que os fins justificam os meios. Eu acho que o político, para atingir o objetivo dele, não precisa ser só político, pode ser um empresário, pode ser um cidadão comum, para atingir o objetivo dele, nesse caminho, nesse meio, vale tudo, sacanear, passar para trás. Como é que ficou essa visão? Você acha que é uma visão distorcida do Maquiavel? Eu acho que é uma visão distorcida, até onde eu sei não era bem assim, não era. Eu acho que não vale tudo, não. Eu acho que existem limites éticos e limites legais e, enfim, que todo mundo tem que respeitar para atingir os seus objetivos. Muito pelo contrário, os objetivos devem ser atingidos dentro das formas devidas. Alguma amiga sua já pisou na bola com você em relação ao namorado seu? Já. Como é que foi isso e como é que você ficou? É pra contar tudo? Claro! Na verdade, você pisar. Você bateu nela, brigou nela, quebrou o telefone, bateu nele? Você achou que ela teve uma pitadinha de Maquiavel, e não 100%, mas uns 10% ela teve? Teve. Então, muito obrigado. Quer dizer mais uma coisa? Mandar um beijo pra alguém? Xingar alguém? Não. Muito obrigado. Eu acho que o Maquiavel, o texto é pedagógico. Ele está ensinando a população o que o príncipe faria, ou o que o príncipe deve fazer. Mas ele não está ensinando o próprio príncipe, ele não está ensinando a própria elite. Porque a elite já sabe, né? Porque a elite já sabe, ela convive, ela está no meio. A Itália no século XVI, na época de Maquiavel, era um caos. Precisava de um príncipe ali com um punho forte para unificar. Exatamente, porque você tem Alemanha e Itália, né, como nomes nossos hoje. Mas você não tem Alemanha e Itália como você tem os outros países que já se unificaram. Você tem o quê? Você tem uma região com praticamente com feudos ainda, com principados ainda. Né? Você não tem um governo unitário que seja o governo da Itália, nem na Alemanha. Isso vai acontecer no final do século XIX, 1870. Né? Vai começar a ter a unificação desses países. Então, de fato, o Maquiavel está pensando nisso sim. Né? Ele está pensando como é que um príncipe, né, pode, né, reger o seu domínio, mas fazer a unificação também
dos outros domínios. De certo modo, não estou dizendo que ele está fazendo do texto O Príncipe é isso, mas de certo modo ele está imbuído desta ideia de que a região não está unificada e que você precisa unificar, você precisa construir o Estado, construir e manter. Construir e manter o Estado, mas às vezes é o mais difícil. Que é o mais difícil. Agora, a visão popular, né? Não estou entrando na questão do mérito, se é certo ou errado, diz o seguinte, que ficou mais ou menos como aquela lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Você acha que é uma visão equivocada ou não? Tem elementos maquiavélicos aí também nessas ações? Tem tantos elementos quanto tem na história do amor platônico. Quer dizer, há uma série de frases e de ditos que saem do âmbito erudito e caem para o âmbito popular. Resta disso daí alguma coisa de verdade, mas muita coisa de falso. Por exemplo, o bom selvagem do Rousseau, o amor platônico, o aspecto, o maquiavelismo. O que é o maquiavelismo? Não é aquela ideia de que você está tramando, mas você não está tramando. Por quê? Porque se você está dizendo para todos como que o príncipe deve funcionar, então não há trama nenhuma. Então, é um certo exagero essa ideia. Sim, concordo com você, mas por exemplo, imagina assim, você tem duas gangues que controlam o ponto de drogas numa cidade. Uma determinada gangue fala assim, vamos se unificar, né? Vamos deixar disso, cada uma fica num canto, ninguém mexe com a outra. Quando essa outra gangue chega, sai todo mundo armado e trucida essa gangue, coisa e tal. Não é uma atitude maquiavélica que se apoiou numa boa fé da outra pessoa e a partir disso passou para trás? Bom, tem isso, você sabe, Paulo, tem isso na universidade, tem isso sim, no trabalho, mas veja, tem isso no trânsito, não, tem lógico, isso no banco. Lógico, mas nós não podemos confundir, né? George Walker Bush nunca fez isso. Nós não podemos confundir a trapaça com o maquiavelismo. Né? Essa que nós não podemos confundir. O Maquiavel, né? E não o maquiavélico, a atitude maquiavélica, quer dizer, o popular disso é uma coisa, se confunde com a trapaça. Mas o próprio Maquiavel não é a ideia da trapaça, é a ideia de manutenção do Estado a partir de uma moral que não é a moral cristã. Uma separação. Ele deixa muito claro, ó, se você quiser manter o Estado, você vai ter que ter homens que sirvam como cidadãos soldados desse Estado. Mas você não vai poder ter homens com uma moralidade cristã, porque a moralidade cristã não se adapta à moralidade do cidadão soldado que vai manter o Estado. Então ele não está sendo maquiavélico, ele não está enganando ninguém, ele está deixando claro que são dois tipos, né, de ética e de moral que se tem que ter ali. Ele não pode concordar, né, que um cristão vá ser um cidadão soldado. Por quê? Porque se o cristão for cidadão soldado, ou ele deixa de ser cristão, porque ele não pode dar outra face, né, ou ele vai ser um cidadão soldado, porque é nisso que ele está trabalhando. Está trabalhando de maneira clara com então, isso. O Estado eficiente, na visão de Maquiavel, é aquele Estado que em determinados momentos utilizar a violência. Veja, aí é a história do Weber, né? Quer dizer, o Estado é o detentor do monopólio da violência. Senão ele não é Estado. Exatamente, o Estado entra para falar assim, você não podem mais exercer a violência. Então ninguém mais vai exercer a violência? O Estado fala assim, vai, quem? Eu. Eu vou exercer a violência. Mas eu vou exercer a violência legitimamente. E diante dos últimos acontecimentos mundiais, você acha que o Estado tem exercido a violência dentro da legalidade ou tem havido abusos? Bom, o problema é que nós estamos, desde a Segunda Guerra Mundial, montando uma nova legalidade. Até a Segunda Guerra Mundial a gente tinha um tipo de legalidade. Da Segunda Guerra Mundial em diante nós começamos a pensar no quê? A pensar... Porque, veja, a Carta dos Direitos Humanos lá da Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial rasga essa carta. Você tem campo de concentração de tudo quanto é lado, né? Você tem o massacre dos judeus, você tem a bomba atômica, a carta é rasgada. Então você tem que construir uma outra legalidade. E essa legalidade, ela se faz em cima do quê? Ela se faz em cima da reconstrução da ONU. Reconstrução da ONU, que é o quê? Que é a tentativa de você falar o seguinte, bom, os estados, os chamados, o Estado-nação, os vários estados, né? Eles vão ter que conviver. Eles vão ter que ter um organismo supranacional para fazer a legislação. Mas veja como esse organismo supranacional, ele é um organismo que leva em consideração o princípio de cada Estado, ou seja, o monopólio da violência. Por quê? Porque o Conselho de Segurança da ONU são os que possuem a bomba atômica. Né? Então, em princípio, eles estão admitindo o quê? Eles estão trabalhando com realismo político, como o Maquiavel trabalhou. Eles estão admitindo que a violência, né, faz parte da política.
Eles estão admitindo isso. Por quê? Porque eles já estão dividindo, né? Eles estão dividindo claramente os estados que não possuem o poder atômico e os estados que possuem. E o Conselho de Segurança dos que possuem. Agora, na base disso, está o medo ou está a coragem? Se armam tanto por quê? Estão com medo do quê? Bom, nós estamos vivendo uma situação diferente agora. No momento atual, nós estamos vivendo uma situação diferente. Quer dizer, pela primeira vez, você tem aqueles que construíram os grandes arsenais se propondo a destruir esses grandes arsenais. Você tem um acordo entre os Estados Unidos, entre a Rússia, para eliminar grandes arsenais. Né? E você tem, ao mesmo tempo... Vão jogar no mar e vão matar as focas, né? Não, felizmente ele está supitando por uma destruição que não é essa, né? Mas, veja só, mas ao mesmo tempo que você tem isso, as grandes potências percebendo, né, que aquilo foi uma loucura, que a Guerra Fria foi uma loucura, você tem, né, o sujeito que ainda não brincou disso ainda, querendo brincar. Então você tem o Chaves comprando arma, você tem lá o ditador da Coreia lá, querendo fazer armas nucleares. Quer dizer, o pessoal que ainda não brincou com o brinquedinho da guerra, né, tá fazendo bobagem. Mas as grandes potências perceberam claramente, né, que ou elas eliminam esses arsenais, ou nós vamos estar aí sob um risco muito grande. Por quê? Porque hoje qualquer um pode pegar aí, né, um aparato, né, um aparato poderoso, né, e com um grupo pequeno de pessoas detonar um aparato bélico poderoso. É diferente do passado, onde você tinha que ter um grande aparato para detonar uma bomba. Hoje um terroristazinho aí qualquer pode fazer no seu próprio corpo, inclusive, né? Inclusive com o seu próprio corpo. Loucuras filosóficas do Alexandrelli com Paulo Giraldelli Jr. volta já já. Robespierre, na Revolução Francesa, mandando todo mundo a torto e direito para a guilhotina. Você acha que naquele momento da Revolução Francesa, em 1789, com 14 de julho, que é a queda da Bastilha, ele estava ali mandando tudo para a guilhotina, ele estava preservando a ordem ou aquilo ultrapassou os limites, já ninguém sabia mais nada, ele não está preservando a ordem. Esse excesso de poder não vai levar a barbárie também, Paulo? Ele não está preservando a ordem segundo Maquiavel. Porque, segundo Maquiavel, né, o príncipe não tem que instaurar o terror, ele tem que instaurar o respeito. Veja, há três coisas diferentes. Uma coisa é o medo, outra coisa é o respeito, outra coisa é o terror. Tá? Então, o Maquiavel trabalha com as noções de medo e de respeito. Você tem que temer o príncipe, você tem que respeitar o príncipe. Mas quando você tem o terror do Estado, você tem também, depois, a reação vingativa contra o terror. Então, aí você extrapola. Aí você não vai preservar o Estado. Então, não tem maquiavelismo no Robespierre. O terror do Estado, né, você fazer com que o inimigo seja eliminado, mesmo que ele não seja inimigo, só para provocar o medo. Né? Não, e montando complôs também. E montando complôs, pessoas, né? Isso não é efetivamente nada maquiavélico. Né? Porque isso vai gerar o quê? Vai gerar, num determinado momento, não o medo, mas o terror mesmo. O que é o terror? O terror é a perda de respeito. Por quê? Porque eu falo assim, bom, diante dessa situação eu não tenho mais nada que perder. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser punido mesmo sendo inocente, então eu vou reagir. Tá? Então eu vou reagir. Então você cria aí a reação popular contra você. Aí não é uma situação inteligente. Não tem nada de maquiavélico nisso, não tem nada de Maquiavel nisso. O terror de Estado é uma bobagem. Ele dura muito pouco, inclusive. Então a gente precisa resgatar Maquiavel para ter uma visão mais concreta e real, efetiva, do que Maquiavel pensou de fato. Né? Até porque, Fábio, o Maquiavel ele está no contraponto, no período, das grandes utopias. Enquanto você tem vários filósofos escrevendo utopias, o Maquiavel está escrevendo... Tomás Moro. O Maquiavel está escrevendo o quê? Ele está escrevendo algo que se chama realismo político. Então, é quase que como se ele estivesse dizendo a seguinte coisa: olha, política não funciona só com a construção de utopias. Política funciona também com a chamada ciência política, a análise das funções do príncipe. Você tem as duas coisas no mesmo período. Muita gente faz um curso de filosofia e estuda muito os utopistas, enquanto que o cientista político estuda o Maquiavel. Não, o certo é você estudar os dois, porque os dois estão no período. Os dois estão discutindo a mesma coisa.
Né? Como é que a gente constrói uma sociedade? A gente constrói projetando uma situação utópica ou a gente constrói uma sociedade vendo como é que funciona a manutenção do Estado a partir do que o príncipe tem que fazer? Ora, o século XIX uniu essas duas coisas. O século XIX começou a pensar utopia e começou a pensar a função do príncipe, as duas coisas juntas. Né? Mas até então, aí no período do Renascimento, que você tem esse contraponto. Loucuras filosóficas do Alexandre Herring com Paulo Guiraldelli Júnior. O Estado nosso no Brasil, que arrecada 40% dos empresários que labutam, que geram emprego, que aquecem a economia, não são maquiavélicos, são pessoas maravilhosas da Receita Federal. Eu quero dizer o seguinte, e a Inquisição, onde foi queimadas centenas e centenas de pessoas, aquilo ali foi ter um cheiro de Maquiavel no ar ou não? Foi bondade de quem estava no poder cristão naquele momento da Igreja Católica? É tudo gente fina? Não, veja, não tem o cheiro do Maquiavel. O Maquiavel não tem maldade. O Maquiavel não prega maldade. Era gente boa? Não, mas o Maquiavel não prega maldade. Você não tem uma... Inclusive, no caso do Maquiavel, ele diz claramente a seguinte coisa. A moral cristã não serve para quem? Não serve para quem vai fazer com que o Estado funcione. Mas não que ela não serve para a população. Aliás, é um problema que eu tenho que resolver. Como que eu vou fazer com que eu tenha um cidadão soldado, né, que não pode ter uma moral cristã? Então esse é um problema que ele vai ter que equacionar. Mas ele não prega a maldade. Maquiavel prega, não tem nem mesmo o maquiavelismo no sentido popular prega a maldade. O maquiavelismo no sentido popular é você pregar a trama. Você trama para poder alcançar os seus objetivos. Né? Nós tínhamos uma questão... Isso, eu tenho mais perguntas. A Carmen do Rio de Janeiro, ela já tinha perguntado antes, acho que não deu tempo de você responder ainda, sobre a questão do... se roubar dá prazer, né? Sim. Mas agora ela fez outra pergunta, que é o seguinte: o que você acha da justiça com as próprias mãos? Não, roubar dá prazer, sim. Champanhe francesa, morar numa grande casa, né? Viajar de helicóptero pela cidade enquanto o trânsito dá... Esse é o prazer de roubar. O problema do roubar dá prazer significa o quê? Roubar dá prazer, mas não dá felicidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o roubo, né, ele resolve satisfações. Ele satisfaz situações imediatas. Mas ele cria, né, em qualquer sociedade, uma reação. Então, ele é um impedimento da felicidade. Esses dias o sujeito pegou aí aquele pessoal que fez aquele grande roubo lá no Nordeste, aquela trama para entrar pelo túnel. E depois foram nos quiosques e começaram a dar tudo com nota de 100 reais, né? Mas o cara falou, ele falou assim, daquela época que eu roubei até agora, eu não tive um minuto de paz. E você olha para o semblante dele, né, ele está acabado, ele está destruído, né? Quer dizer, ele não teve mais paz, aquilo foi consumindo ele, né? A todo momento ele estava sentindo que estava sendo perseguido, e estava mesmo, né? Quer dizer, é um inferno isso, né? Por exemplo, existe um filme fantástico sobre o roubo, né, que é o Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, com o Reginaldo Farias, né? Quer dizer, por que Passageiro da Agonia? Porque ele é um bandido, né? E ele não tem nenhum minuto de paz. A vida dele é um inferno. Ela é um inferno na prisão, ela é um inferno fora da prisão. Né? Ele tá o tempo todo tenso. Então, a ideia de roubar dar o prazer é muito complicada. Ó, veja só, vamos pensar... Apesar que o Ronald Diggs, lá do trem lá dos ingleses, veio pra cá e se divertiu a beça, né? Não, mas aí, veja... Né? Aí, depende da pessoa não, também. Aí, veja, mas... a gente imagina isso, mas quando a gente vai conviver com uma pessoa dessas, basta você ter um mínimo de percepção. Um mínimo de percepção. Olha para o rosto do Sarney, vê se ele está tendo prazer, vê se ele está feliz. Ele está se consumindo, ele está o tempo todo mal-humorado. Será, Paulo? O quê? Será, Paulo? Mas basta olhar. Basta olhar. Tenho minhas dúvidas. Não, basta olhar. A pessoa, vocês acreditam que os ladrões são super-heróis, são super-homens? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que uma pessoa com uma determinada índole pode se apropriar dos bens do Estado e de repente se sentir muito bem com aquilo e falar, dane-se a população, dane-se. É o Reginaldo Faria no final de Vale Tudo, entendeu? Para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, fazendo aquela
aqui para vocês. Então, eu gostaria que fosse diferente, Não. mas não é. Não, mas não é assim que funciona, não. Vocês estão, esse é o tipo da ideia que imputa à pessoa que faz o roubo, né, uma hipercapacidade. É um pouco a história da Rede Globo. O cara é louco, então ele não sente, ele não tem mais sensibilidade. Né, mas não é verdade. Ele tem sensibilidade, sim. E o que é pior, né? Ele, quando ele volta para a situação familiar, ele tem que conviver com os filhos, ele tem que conviver com os amigos, a família tem que conviver na sociedade. Então você vai gerando o quê? Você vai gerando uma defesa cotidiana. O tempo todo você está precavido. Pô, imagine só, o jornal Estado de São Paulo está sob censura praticamente. Né? Mas para se conseguir isso, quanto que não teve a família Sarney que ceder para os juízes que fizeram essa censura? Claro. Né? Então, essa é uma... veja, isso sai caro. Aí você pode falar assim para mim, mas política é para macho. Eu concordo, política é para macho. Política não é para nhenhenhé. Nhenhenhé não entra na política. Tanto é que intelectual não deve entrar na política. A não ser que ele abriu mão de ser intelectual. Né? Porque a política é para macho, é para cara que aguenta o tranco. É para cara que nem o Lula, é para cara que nem o Fernando Henrique, é para cara que nem o Sarney. Isso é político, o cara aguenta o tranco. Né? Eu não aguentaria um tranco desse. Agora, não pense você que depois que termina tudo, isso não tem um gasto generalizado na família. Tem um gasto generalizado na família. Quando você olha, você percebe isso nas doenças que os caras têm, na incapacidade que eles têm de administrar o que sobrou. A vida pessoal, até com os filhos, né? Está completamente destruída. Né? E, então, é um prazer muito momentâneo, muito momentâneo. Não precisa muito longe. Não precisa muito longe, Alexandre. Só se você não quis ver, mas eu vi, todo mundo viu. Naquele período do mensalão, o Lula estava vermelho o dia todo. Mas, pô, a cor do PT é vermelho. Ficou perfeito, então. Não, ele estava vermelho por outras coisas. Fran, manda um abraço pra galera aí, que a gente já tá esgotando o tempo. Vou dar a última frasinha final. Tá, eu vou agradecer todo mundo que mandou mensagem. Não deu pra ler todas, bombou de mensagem. Muito obrigada por mandar. Semana que vem tem mais. Ó, quando os homens não lutam, né? Quando os homens não são forçados a lutar por necessidade, eles lutam por ambição. Paulo Giraldelli, muito obrigado.